Atenção porque vai começar a aula de Geografia. Boa tarde, turma. Sou o professor Bruno Viana. Vamos a mais uma aula de Geografia aqui pelo canal Eduque Mais SCPE. Se você não é inscrito no nosso canal, vai lá e se inscreve. Agora a nossa aula será para os 7º anos, tá? Peguem seus materiais para anotações. Não esqueçam de informar aqui nos comentários seu nome completo, turma e escola. Espero que todos estejam bem, com saúde e alegria. Vamos dar início à nossa aula, 7º ano, aula 2, tá? Antes de iniciar a nossa aula 2, vamos fazer aqui uma breve correção da atividade da aula 1. Vamos lá. Quem respondeu, vai ali, corrige. Dá lá, vamos fazer um breve resumo e alguns comentários básicos. Na primeira questão da atividade 1, a pergunta era a seguinte, ó. Sobre o descobrimento do território brasileiro, para nós, o termo mais apropriado. Então, nós vimos que para a visão nossa, a visão portuguesa aqui, o termo mais correto era conquista e ocupação do território pelos portugueses. Essa é a alternativa correta, ou a resposta correta, tá certo? O termo descobrimento, nós vimos que é uma visão europeia, né? Também chamada de eurocêntrica. Aqui a gente utiliza esse termo. No segundo, qual o nome do tratado celebrado entre o Reino de Portugal e a Coroa da Castela, ou seja, da Espanha, para dividir as terras descobertas e por descobrir? A alternativa correta era a alternativa A, o famoso Tratado de Tordesilhas, né, que dividiu o território entre Espanha e Portugal. Terceira questão. Que nome foi atribuído às grandes faixas de terras entregues pelo rei de Portugal aos seus donatários? Então, qual o nome dessas grandes faixas de terra? A alternativa certa, a alternativa E. As chamadas capitanias hereditárias, tá? Aquelas longas faixas de terras que o rei de Portugal doou aos seus escolhidos, chamados de donatários. Essas faixas eram chamadas de capitanias. E hereditária, por quê? Porque o donatário, ele passava de pai para filho, então era uma coisa hereditária, ok? Vamos lá. Quarta questão. Cite duas causas que influenciaram a conquista do território brasileiro. Existem várias, mas vocês têm aí no seu resumo as duas principais. Podemos colocar a busca por metais, o chamado metalismo, que nós vimos na última aula, e as invasões estrangeiras nas outras nações que vieram também e invadiram o território que pertencia a Portugal. E a quinta questão, sobre a parceria com a igreja. Na conquista da colônia, que opção não caracteriza uma missão dos padres jesuítas? Não caracteriza, ou seja, é falso. Não era uma missão dos padres jesuítas. Com certeza a alternativa D. Busca por metais e escravização. Não é uma missão dos jesuítas buscar metais e nem escravizar. Essa missão era dos bandeirantes, tá? Nós vimos também na aula 1, ok? Vamos lá para a nossa aula agora. Aula 2, o nosso objeto de conhecimento, ideias e concepções sobre a formação territorial do Brasil. O conteúdo da nossa aula, expansão do território brasileiro, organização política e administrativa do Brasil e as práticas de ocupação do nosso território. Vamos fazer essa abordagem agora, histórica e geográfica. Na nossa introdução nós temos, o território brasileiro atual formou-se através dos processos de ocupação e do desenvolvimento de atividades econômicas que tiveram início no período da colonização. Costuma-se dividir a história desse processo em 4 fases relacionadas aos séculos em que ocorreram. Então, nós vamos ver as práticas de ocupação, as frentes econômicas do século XVI, XVII, XVIII e XIX. Na imagem, nós temos aí, lá no Brasil Colônia, né, o Tratado de Tordesilhas, quando essa linha pontilhada, o Tratado de Tordesilhas, essa linha, né, imaginária, ela dividiu o território em território de Portugal, do lado amarelo, e território espanhol, do lado lilás. Então, quando esse tratado é quebrado, outro tratado ele é feito.
agora na cidade de Madrid, a chamado Tratado de Madrid, que agora diz que as terras seriam de quem de fato as ocupassem. Como Portugal já tinha invadido, desrespeitado o Tratado de Tordesilhas, já tinha invadido o território que pertencia à Espanha, ela ficou com as terras. Daí o nosso território começa a ser desenhado a partir desse novo desenho, dessa nova regionalização. Veja que o formato do Brasil já começa a ficar igual com o que temos hoje. Vamos ver. Ciclos econômicos a partir do século XVI. A partir do século XVI, a partir de 1501, né, começa ali o Brasil pré-colonial, depois o período colonial. Então, práticas de ocupação, chamados de ciclos econômicos, vão acontecer no nosso país. Cada região vai se desenvolver através de uma prática, de um cultivo, tá? De uma espécie de consumo, de trabalho, que vai interferir, vai povoar aquela região. Nesse mapa, nós temos aí 4 ciclos econômicos importantes. Na cor cinza, as drogas do sertão, que nós vamos falar de cada um, viu, gente? O que são essas drogas do sertão. Na cor verde, nós temos a pecuária, tá? A região ali do Nordeste, Sudeste e Sul. Na cor rosa, a cana-de-açúcar, a prática da cana-de-açúcar também foi muito lucrativa. E a mineração aí na região Sudeste, né, entre Minas Gerais, São Paulo. Vamos falar de cada uma, ok? Vamos lá. Primeira frente econômica. A primeira frente econômica da colônia brasileira foi a prática de ocupação do pau-brasil. Pau-brasil, planta essa que deu nome ao nosso território. Qual o período dessa frente? Vejam lá. O período foi de 1500 a 1530. Esse é o período histórico chamado de pré, porque veio antes. Nessa época, o Brasil ainda não era colônia. Então, até 1530 era pré-colonial. Os portugueses estavam explorando, principalmente ali o pau-brasil, só por explorar, sabia-se nem se era um continente. Eles pensavam até que era uma ilha pequena. Então, não tinha-se essa ideia ainda de colonizar. Depois, eles vão ver que tudo isso vai mudar, tá? Qual é a localização do pau-brasil, da prática de ocupação? Era no litoral. Então, o litoral brasileiro foi todo explorado através do extrativismo vegetal. A primeira característica aí, ó, a retirada da madeira, principalmente pelos índios, tá? O desmatamento da Mata Atlântica, que é a mata que compreendia essa planta, essa árvore, tá? A prática do escambo, como vocês verem aí na imagem, ó, vocês estão vendo aí na imagem. O escambo era o trabalho dos índios em troca de produtos. Não eram pagos com dinheiro, até porque não servia para eles. Então essa prática era a troca de mão de obra por produtos. Eles recebiam produtos, espelhos, utensílios domésticos, facas, machados, aguardente. Então tudo aquilo que os portugueses podiam oferecer em troca do trabalho do índio. E era um produto também pouco lucrativo. Tá, vamos ver. Ilustração do corte do pau-brasil. Essa primeira imagem aí, essa charge, ela vai mostrar como os índios trabalhavam. Eles mesmos foram os responsáveis por a retirada dessa Mata Atlântica. Então eles retiravam esse pau-brasil que era de interesse dos portugueses. Então está bem ilustrado aí, ó, eles trabalhando. Essa era a prática do escambo. E para quem não conhece, nunca viu, realmente é uma planta hoje rara, o nosso pau-brasil. Ó. Por que ele era tão querido, tão visto, principalmente lá no comércio europeu? Por quê? Porque ele tem uma coloração avermelhada. E essa planta, essa árvore, ela vai ser retirada para a produção de corantes, de tintas, tudo na cor avermelhada. Tá vendo aí? Ó? Então era muito usada na época. Esse foi o ciclo do pau-brasil. Vamos lá. A segunda frente econômica. Agora vamos falar da prática de ocupação da cana-de-açúcar. Agora vamos passar para a cana-de-açúcar. Quando o pau-brasil não interessava mais, a floresta já estava lá também desmatada, vai surgir agora um novo cultivo, que é o da cana. Qual é o período? O período vai do século XVI até o século XVIII. Então foi um grande período, muito lucrativo. Foi o período aí, ó,
das capitanias hereditárias, onde cada capitania produzia, tinha sua produção individual de cana-de-açúcar. Foi a maior produtora, né, de cana da época. Então, muito importante. A localização é na zona da mata e litoral do Nordeste e Sudeste. Então, muito fácil a gente reconhecer essa prática quando a gente vai à praia, quando vocês forem à praia, observem todos aqueles canaviais. Então, tudo aqueles canaviais, aqueles engenhos, são heranças ainda dessa frente econômica da prática da cana-de-açúcar, que ainda é um mercado muito produtivo aqui na zona da mata do Nordeste. Tá? Temos aí o mapa, ó, essa área em verde, toda essa área em verde aí, ó, que vai de São Luís do Maranhão até São Vicente, lá em São Paulo, é a área de produção de cana-de-açúcar. Hoje, nós somos um grande produtor de cana-de-açúcar ainda, tanto em Pernambuco quanto em Alagoas, e São Paulo, que é o maior produtor de cana-de-açúcar do Brasil, atualmente. Tá? Vamos lá ver. As características desse cultivo, dessa prática. Primeiro, era uma plantação adaptada ao clima litorâneo. Então, aquele clima do litoral, aquela maritimidade, aquele vento do oceano, tá? Aquele clima favoreceu a plantação. O solo era fértil, é o chamado solo de Massapê. Tá? Aquele solo que não tem muita pedra, é um solo argiloso, é um solo muito propício à plantação de cana. Outro fator também era a experiência de cultivo dos portugueses. Eles já tinham uma experiência no cultivo de cana-de-açúcar lá na Europa, porque o açúcar era um produto muito apreciado. Então eles tinham experiência. Era um produto valioso, apreciado na Europa. Eles usavam um sistema chamado de plantation. Plantation é uma espécie de monocultura. O que é isso, professor? Monocultura. Monocultura é a cultura de um único produto. Por isso o nome mono. Um único produto. No caso era a cana, né? A cana-de-açúcar. E a mão de obra, normalmente era mão de obra escrava. Tá? Aí já vai entrar a escravidão africana, os negros que vão trabalhar nos engenhos, aí vai surgir as senzalas e todo aquele processo histórico que vocês vão ver em história. Nesse período, tinha uma hegemonia da região Nordeste, houve uma grande hegemonia. O que é isso? Um poder. A região mais econômica da colônia era o Nordeste, porque era quem fornecia a cana-de-açúcar, os trabalhadores. Então era a hegemonia toda ela fundada na região Nordeste, tá? Um poderio econômico muito forte na época colonial. Não é à toa que a capital lá era Salvador, então, de tão importante que era. Frente econômica, prática da pecuária. Vamos ver agora a prática da pecuária. Qual a característica dessa frente econômica? Primeiro era interiorizar. Toda vez que forem falar em pecuária na colonização, a principal característica era interiorizar, tá? Tirar do litoral e povoar principalmente as áreas do interior, como o sertão nordestino. Então a pecuária teve um papel fundamental na expansão. Seguindo o curso dos rios, os rebanhos expandiram-se. Então eles seguiam os cursos dos rios e fundavam as primeiras vilas, tudo através da criação de gado, criação da pecuária. O Rio São Francisco era conhecido como o Rio dos Currais, justamente por isso. Os índios que ainda existiam, que não queriam mais viver da floresta, também começaram a criar, a se envolver com pessoas de outras raças, outras etnias, e as cidades foram se misturando, a população foi crescendo e a raça foi começando a se misturar. Aí o Brasil é hoje a raça que é, uma mistura de índios, de portugueses, de negros, tudo a partir desse período. A pecuária no período colonial, vejam, inicialmente a pecuária complementava, era um complemento, né? O gado era chamado gado de quintal. Então, além de preparar a terra para o cultivo da cana, o gado ele era usado como corte, carne para corte e produção leiteira. Então, várias cidades vão surgir a partir disso aí, ó, do leite, e o sertão nordestino vai ser fundado graças também a essa produção de pecuária. Muito interessante. Vamos ver a outra prática. O fumo e algodão. São práticas alternativas.
seja, vão surgir ali juntamente com a pecuária, com a cana-de-açúcar. Então as práticas vão se diversificando, tá? O fumo e o algodão não foi diferente. Vamos ver, ó. O algodão e o fumo constituíram-se em importantes atividades agrícolas da economia colonial. Durante o século XVIII, o fumo ocupou o segundo lugar no comércio de exportação, produzido principalmente na Bahia e em Alagoas, tá? Exportação, gente, é vender, viu? Exportar é vender. Lembrem disso. Então, essa indústria agrícola, né, o fumo e o algodão, vai crescer também a produção de algodão, principalmente na Bahia. Daí vai surgir a indústria de tecelagem, de produção de tecidos. Olha só que uma prática vai evoluir. E o fumo também, principalmente em Alagoas, temos cidades que são fundadas através do fumo. O exemplo é Arapiraca. Quem já foi lá sabe das plantações de fumo que tem lá. Então, isso é um período de uma prática, de uma frente econômica do período colonial. Então, são heranças que eles vão deixando para nós. O cultivo era lucrativo, existia ali uma concentração fundiária muito grande. O que é concentração fundiária, professor? Vejam, fundiário, gente, é relativo a terras, tá? Concentração fundiária, concentração de terras. Concentração o quê? Muita terra na mão de poucos. E quem seriam esses poucos? Esses poucos são chamados de fazendeiros. Os grandes fazendeiros, também chamados de latifundiários, tá? Mas os grandes fazendeiros, eles concentravam as terras, eles eram donos. Vai surgir aí as grandes fazendas, né? As grandes agriculturas, as grandes produções. E até hoje, alguns fazendeiros latifundiários têm de herança desse período colonial ainda, tá? Vamos ver outra prática. Agora a frente econômica, prática de ocupação das drogas do sertão. Tá, quando vocês ouvirem esse nome, não é a droga ilícita, né, que temos hoje aí através do tráfico. Drogas dos sertões, vocês vão ver que não. São produtos usados nas drogarias, para farmácias. Então vejam, voltando aí. É o período dessas drogas, dessa frente econômica, século XVII. Qual a localização? A localização era na região norte. Então veja aqui, já é uma população que vai praticar o povoamento da região norte, tá? Quais as características? Ó? Lá vai ter o extrativismo vegetal, as drogas para a fabricação de medicamentos. Então é uma região, porque temos a grande floresta amazônica lá, ali que vai sair essas drogas, chamadas drogas do sertão. É uma ocupação da região amazônica, seguindo a bacia hidrográfica do rio Amazonas. Todo o povoamento da região norte, as primeiras cidades, as primeiras vilas, vão seguir o alinhamento do rio Amazonas. Nesse mapa, nós podemos observar, ó, essa linha aí em laranja é o caminho percorrido, o percurso do rio Amazonas. Então, cada pontinho desse vai ser um vilarejo, uma cidade, que vai ser construída através desse percurso do rio. E as drogas do sertão vão ser fundamentais para esse povoamento, principalmente no estado do Pará. E esse povoamento também tem como característica as ordens religiosas, principalmente os jesuítas, que vieram para catequizar, para alfabetizar, e outras ordens que chegaram também, como os franciscanos, os carmelitas e etc. Tá? Tudo a partir da bacia hidrográfica do rio. O que são as drogas do sertão? Olha aí, para quem tem alguma dúvida. O que são essas drogas? Então nós temos, ó, o cacau, o cravo, o guaraná, o urucum, poaia, baunilha, o próprio açaí, né, que todos gostam do sorvete. Foram alguns produtos que ficaram conhecidos como as tais drogas do sertão. Então são isso, gente. A castanha, o guaraná, o açaí, essas drogas tão valiosas que são exportadas para todo mundo, aqui do Brasil. Outra frente econômica agora, a frente econômica, prática de ocupação da mineração. O período, século XVIII. Localização, ó, centro-sul brasileiro. Aí vai englobar o estado de Minas Gerais, de Mato Grosso, de Goiás. Quais as características? Ó? Transferência da capital para o Rio de Janeiro.
Aí nós já vamos ter um período que a coroa portuguesa, o rei de Portugal, vai vir morar no Brasil e vai transferir a capital, que era Salvador, agora para o Rio de Janeiro. Né? Vai surgir aí um novo eixo econômico. Esse novo eixo econômico da mineração vai mudar toda a atividade econômica no Brasil, que antes, né, vinha da cana-de-açúcar, da pecuária. Agora o minério vai ser a maior atividade imposta naquele período. Então vão ser desenvolvidas aí atividades paralelas, como a indústria de couros, cortiços, tudo isso vai modificar aquela área. Né? É um desenvolvimento populacional muito grande. Imigrantes portugueses vão vir para buscar esse minério e também nordestinos que vão se aventurar para buscar dinheiro. Né? Outra frente econômica muito importante foi a prática de ocupação do café. Né? Foi do século XIX e XX que modificou todo o cenário econômico do Brasil. A localização no Sudeste, do Paraíba e Oeste Paulista. Quais as características dessa prática de ocupação? Veja, os cafeicultores tinham participação no governo. Não é à toa é o período que vai surgir a República do Brasil, o início da República do Café com Leite, que vocês vão ver em história. Mão de obra de imigrantes, principalmente italianos, para a produção, né, para o cultivo do café. Foi um legado positivo, era a maior fonte de renda do país da época, com ferrovias, rodovias. O Porto de Santos, o maior porto do Brasil, é construído nessa época. Ou seja, o poderio econômico do Brasil vai passar agora para o Sudeste. Olha aí, ó, rapidamente as imagens da indústria cafeeira, né, da produção de café com os imigrantes italianos. Algumas novelas passam por aí nos canais, eles mostram um pouco dessa história, né, dos cafeicultores lá de São Paulo, principalmente lá. E a frente de ocupação da prática da borracha, que foi de 1870 a 1912, também muito importante, lá na região amazônica. Quais as características? Ampliação do território. Nessa época foi anexado o Acre, o último estado do Brasil a ser anexado. O Brasil compra o território do Acre, que pertencia à Bolívia, em 1903. Então, com a compra do Acre, o Brasil fica totalmente desenhado. Aí não muda mais, com a anexação do Acre. Vai ter um crescimento urbano, que é o leite para a produção de borracha. É uma migração nordestina também muito forte, que eles vão procurar morar na região norte por conta dessa ascensão da indústria do látex. A matéria-prima para a indústria automobilística, pneus e outros derivados. Não é à toa que indústrias automobilísticas vão ser locadas lá para a Zona Franca de Manaus, porque eu tenho a indústria da borracha lá, fica mais barato para produzir os veículos e tudo mais, tá? Muito importante essa frente. Aí, ó, um pouco da extração do látex, né? Lá na antiguidade, ainda é feito da mesma forma, eles cortam a seringueira e pela gravidade o leite vai escorrendo e eles vão pegar esse leite da seringueira para a produção do látex e da indústria de borracha. Ainda hoje é feito assim. Para finalizar, nossas referências da pesquisa da nossa aula. E, por último, essa mensagem, o conhecimento geográfico é importante para conhecermos o espaço, o qual temos relação. De Emerson Lopes, obrigado pela atenção. Até a próxima aula.